Bora para mais um vídeo falando desse fatiador fantástico que é o Prus Slicer. E aí, tem maratonado os vídeos? Tem acompanhado aí essa série que eu tô fazendo falando sobre esse fatiador fantástico? Não? Pô, então bora lá. Começando mais um vídeo do canal agora, Fala Hightech, o seu canal de tecnologia. E nesse vídeo eu vou falar sobre a parte de refrigeração do fatiador Prus Slicer, onde você configura ali o controle de velocidade do fã, que vai refrigerar a sua peça que está sendo impressa. Mas antes da gente ir lá para o computador e começar a mostrar onde que faz essas configurações, você já comprou seu filamento ou sua resina aí para fazer sua impressão 3D? Ainda não? Então faz o seguinte, entre no site da 3D Prime, coloca o nosso cupom AGORAFALAHT que você vai ter um desconto especial na compra dos seus filamentos ou da sua resina. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos lá para o computador e vou te mostrar como que é simplesinho para fazer essa configuração de refrigeração no fatiador Prus Slicer. Então bora lá. Então vamos lá, já estou aqui na frente do computador e nesse vídeo, como eu falei para vocês, eu vou falar sobre a parte de refrigeração das nossas peças, do nosso material que vai ser utilizado para fazer a impressão 3D. E eu vou tentar dar um exemplo assim bem básico, tá? Vamos pegar mais ou menos um exemplo, um carro. O carro, quando o motor esquenta, o que acontece? A ventoinha do radiador ela aciona para começar a refrigerar o motor porque ele está muito quente. Então, para não derreter algumas peças, não queimar ali a junta do cabeçote e tudo mais, ele começa a refrigerar o motor para manter uma temperatura correta para o motor trabalhar adequadamente, certo? A nossa impressão 3D funciona quase que da mesma forma. O que acontece? Nós estamos derretendo o material ali, então ele está saindo quente. Então ele está mole ali e tudo mais. Se você deixar ele derreter lá naquela temperatura de em torno, vamos falar do PLA, em torno de 200 graus ali, para ele secar ele demora um pouco mais, né? Para ele esfriar no caso, nem secar, na hora para ele esfriar, demora um certo determinado tempo. Porém, muitas vezes a gente precisa que ele esfrie mais rápido para poder vir a outra camada, né? É aí que entra a refrigeração desse material. Aquele fã lateral, né, que ele vem e começa a jogar ar na peça, ajuda ele refrigerar, ele baixar a temperatura mais rápido para ele se preparar para receber o outro material em cima novamente. Então é essa velocidade, é isso que nós vamos mostrar nesse vídeo, onde controla ali a velocidade dessa refrigeração. E cada material depende ali da sua regulagem de refrigeração, tá? Então no PLA, geralmente as pessoas costumam utilizar ou de 0 a 100, né? Que seria 0 para desativado e 100 para ativado. O pessoal costuma colocar nenhuma refrigeração na primeira camada e a partir da segunda ou da terceira camada 100% dele. Não é necessariamente correto fazer isso, tá? Não é porque todo mundo faz que você vai fazer. É aquilo que eu sempre falo, você tem que analisar a sua peça, porque não é o PLA que você vai ter que usar 0 e 100 sempre. Às vezes tem uma determinada parte do filamento ali, do PLA, da sua impressão 3D, que você vai olhar e falar, aqui eu não preciso refrigerar tanto. Então você consegue configurar a refrigeração para deixar um melhor acabamento na sua peça. Então mesmo o PLA, você não precisa usar sempre 100%. Tem determinadas partes que você pode regular a refrigeração para ele baixar ali para uns 50%, 70% ali da velocidade do fã. E o ABS, a mesma coisa. Mas no ABS você tem que imprimir com 0, não pode colocar nada da velocidade ali do fã, senão vai rachar a peça e tudo mais. Não necessariamente. Às vezes acontece você tem que utilizar sim uma refrigeração mesmo que baixa para auxiliar ali na hora que você vai fazer a impressão. Então você tem que analisar isso daí. Assim como PETG, ou nylon ou outro tipo de filamento que você vai utilizar. Mas eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aonde que a gente configura isso no Prus Slicer, para não ser tão difícil ali de você encontrar. Então vamos fazer o seguinte, agora sim, bora lá pro computador. Bom pessoal, então vamos lá. Estou aqui já na frente do fatiador. Lembrando que essa versão do Prus Slicer é a 2.5.0 para Mac, tá? Pode ser que a versão que você esteja utilizando para Windows seja um pouco diferente do que essa que eu estou utilizando, mas no final o resultado vai ser o mesmo. E aonde que a gente vai configurar aqui o controle do nosso fã, né? Da refrigeração da nossa impressão 3D. Eu vou deixar ele aqui no simples, primeiramente, só para vocês terem uma base aí como é que é, né? Lembrando que esse é um curso básico, para quem já utiliza muito tempo para os slides, você vai achar até estranho, vai falar, já sei disso daí, mas é para quem está começando aí na impressão 3D ou para quem está querendo aprender os primeiros passos aí do Prus Slicer. Então vamos lá, com essa tela aberta, eu deixei essa peça aqui aberta, só decorativa mesmo, só para vocês terem uma ideia. A gente vem aqui ó, em Filament Settings. Dentro de Filament Settings, ele vai abrir nessa tela, né? Vai ter a temperatura de impressão ali, que eu já falei no outro vídeo para vocês, sobre material e tudo mais. E aqui embaixo nós temos Cooling, né?
Com a opção simples ativada, nós só vamos ter essas duas opções aqui, ó. Manter sempre ligado o fan ou deixar em modo automático. Que aí o que ele vai fazer? Ou para os slicer, ele vai analisar aonde que ele tem que aumentar e diminuir a velocidade ali do fan para refrigerar a peça. Então, em modo automático, ele vai analisar, aqui é uma parte menor, então eu vou deixar um pouquinho mais rápido o fan para refrigerar mais rápido o filamento, ou aqui é uma parte maior, vou deixar ele por mais tempo ali refrigerando naturalmente, sem a necessidade do fan. Então ele vai analisar isso daí para você. O que eu recomendo, tá? Mesmo vocês começando a mexer agora com Prusa Slicer e tudo mais, é legal deixar ele, pelo menos na hora que você for utilizar a configuração nessa parte aqui, deixar ele no modo Expert. Tá? Por quê? Porque o modo avançado ele não habilita aqui essas opções. Ó. Então no modo Expert ele já vai habilitar essas opções aqui para você. E por que é interessante deixar essa opção ativa? Porque aqui, ó, eu vou desativar o modo automático. Eu particularmente não uso o modo automático, tá? Vocês podem até fazer o teste para ver que diferença que vai dar na sua peça. Faz uma peça pequena só para você testar mesmo, para saber a diferença que ele vai dar na peça, né? Faz duas, uma com ela ativa e outra com ela desativada. Então aqui, ó, configuração que ele tá com o PLA da 3D Prime aqui, o PLA Graphite. Para PLA, geralmente o pessoal costuma falar é 0 na primeira camada, né, de fan, então ele vai começar aqui teoricamente com 0 e depois a partir da segunda camada ele vai dar 100% ali do fan, né? O que eu costumo utilizar, no meu caso, tá? Eu deixo ele sempre ativo, isso para PLA, coloco aqui 100%, fan speed mínimo já deixo 100%, para pontes 100%, então quando ele vai fazer ponte e tudo mais, eu deixo 100%, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, o que seria uma ponte exatamente. Desativar o fan nas duas primeiras camadas e só ativar ele 100% a partir da segunda camada. Então o que ele vai fazer de acordo com essa configuração que está aqui? A primeira camada ele vai fazer com o fan desligado, a segunda camada ele também vai vir com ele desligado, a mesma coisa aqui, ó, que uma está complementando, um complementa o outro, né? Então está desativado. E aqui eu falei para ele, ó, entra com o fan 100% a partir da segunda camada. Então ele vai fazer a primeira layer desligado, segunda layer desligado, começou a terceira layer, ele ativa 100% do fan. Isso é a configuração que eu utilizo em algumas peças. Por que eu falei em algumas, tá? Mesmo sendo PLA, não quer dizer que é porque é um PLA que eu preciso estar com ele 100% ativo. Às vezes eu tenho uma peça em PLA que determinada parte dele eu não quero que fique 100%, eu quero que ele diminua um pouco a velocidade para não refrigerar tão rápido aquela parte. Então eu vou lá e deixo, por exemplo, 50% do fan e eu falo que a partir da layer número, vamos supor, número 5, o que ele vai fazer? Então, olha lá, aqui embaixo apareceu, ó, fan speed e tal, então ele vai deixar como 0 nas duas primeiras camadas, certo? E a partir da segunda camada, segunda layer, ele vai ativar em 50% somente a partir da quinta layer. Ou seja, o que ele vai fazer? 0 nas duas primeiras camadas, e ele vai mudar para 50% somente a partir da quinta camada. Então ele vai continuar mantendo ali desativado e só a partir da quinta camada que ele vai entrar com 50% do fan. Então isso aqui trabalha junto com isso, tá? Então o que eu costumo fazer? 2 e 2, sempre eu trabalho os dois mais ou menos na mesma ali. Então aqui você tem um controle maior ali da velocidade que você quer que ele trabalhe. Então eu deixo, vamos supor, 100% e vamos supor que eu mando ele fatiar. Aí o que ele vai fazer nesse caso? Mandei ele fatiar a peça, certo? Então tá aqui, a nossa peça tá fatiada. Só para vocês terem uma ideia. Então tá aqui, ó. Ele fez aqui o brim, né? Aí ele fez a primeira parte e começou a subir, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem, ó. Virar um pouquinho, ó. Então tá aqui, ó. Ele fez a primeira layer, fez a segunda layer, começou a terceira layer. Aqui que é onde ele vai ativar o fan. Por quê? Porque eu pedi para ele ativar só a partir da segunda layer, ó.
E eu pedi para ele ativar já com 100% a partir da segunda layer, porque ele pergunta, ó, full fan speed a partir da layer tal. Senão ele vai começar gradativamente a aumentar ali a velocidade. Mas ele está fazendo o que, ó? Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Essa parte com ele desativado, essa parte continua com ele desativado, e na terceira ele ativa 100% do fan. E aí ele vai 100% em toda a peça, tá? E como que funciona isso daí, tá? O que é interessante? Isso daqui é uma configuração para PLA, como se eu fosse fazer nessa peça, né? Ah, mas eu vou usar para ABS. Para ABS o pessoal fala que tem que estar 0%. Depende, tá? Pode ser que você queira fazer uma impressão em ABS ou em PETG, por exemplo, que você pode usar sim o fan, não digo em 100%, mas você pode colocar ali os 20%. Você quer que o fan trabalhe em 20% porque aquela peça precisa ser refrigerada mais rapidamente, porque é uma área menor ali e você vai utilizar o ABS. Então você pode vir aqui e configurar. Eu quero que a partir da layer tal ele ligue em 20% ali, porque eu preciso que a partir daquela layer ele comece a refrigerar mais rapidamente. Então você pode vir e configurar essa parte aqui do fan também para ABS. PETG, mesma coisa. Você vai utilizar o PETG. Ah, o PETG pede 20%, 30% de refrigeração. Você pode vir aqui configurar de acordo como você quer fazer. E aí você vira e fala para mim, tá, mas como que eu sei aonde que ele vai estar refrigerando a peça? Onde que eu vejo onde ele está refrigerando a peça se está certinho? Se nós voltarmos aqui, ó, na mesa de impressão, essa peça está fatiada já, né? Então tá aqui, né? Eu mandei ela fatiar, já está fatiado. Aqui, ó, ele não está mostrando, né? Mas se eu vim aqui embaixo, ó, em View e colocar Fan Speed, olha como alterou aqui. O que ele está me falando aqui, ó? Lembra que eu falei da primeira camada e segunda que está aqui, ó? A partir da segunda camada que ele vai ligar o fan. Então vamos vir aqui embaixo, ó. Olha aqui, ele está 0 e depois 100%. 0 está azul e 100% está esse meio que vinho aqui, né? Então vamos lá. Primeira camada. Então ele fez, ó, primeira camada 0, segunda camada continuou 0, terceira camada mudou a cor. Ou seja, a partir dessa camada, como eu tinha mostrado para vocês, ele vai ativar 100%. E aí ele vai, ó, para todas as outras camadas, ele vai tudo 100%, ó. Tá vendo? E se eu alterar essa configuração? Vamos supor que eu venho aqui e peça para ele a partir da 7ª camada aqui, ó. Tá? Então ele está falando aqui que ele vai de 0 até a segunda camada, depois 100% a partir da 7ª camada. Será que é exatamente isso aí que ele vai fazer? Vamos mandar fatiar de novo. Tá com o modo aqui, ó, Full Speed mostrando, né, para visualizar. E aqui ele mostrou, aumentou, ó, de 0 até 100%. Como que ele vai fazer, né? Então, vamos dar um zoom aqui, vamos virar a tela. Vamos descer toda a configuração. O que ele está fazendo aqui, ó? Nas duas primeiras camadas continua 0, desligado, e ele vai ter que chegar a 100%, mas ele vai chegar a 100% só a partir da 7ª camada. Então vamos lá, nós temos aqui primeira camada 0, segunda camada, dá um zoom aqui melhor, ó. Então vamos lá de novo, 0 na primeira, 0 na segunda, entrou a terceira camada. Pô, mas ele já está ligando o fan. Exatamente, ele está ligando o fan, só que ele não está em 100% ainda. Eu pedi para ele chegar em 100% a partir da 7ª camada, ó. 100% a partir da 7ª camada. Então, ó, esse meio azul água aqui, né, um azul mais clarinho, ó, 20%. Então a gente sabe que ele está, ó, em 20%, ó. Segunda camada, 30%, ó. Tá vendo que ele foi para esse verdinho, ó, 30%, ó. Terceira camada, mudou a cor de novo, ó. Ele já está indo para 40%. Ó, 70%, ó, já está começando a mudar a cor, ó. Então, ó, vamos contar aqui, ó, primeira camada, segunda camada, continua 0, terceira, ativou o fan. Quarta, quinta, sexta, 7ª camada. Olha a 7ª camada, a cor que tá. Olha aqui, 100%. Olha lá. E começa tudo 100%.
Então se vocês analisarem aqui, ó, tá aí, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima camada. Então o que ele fez aqui? A partir da camada 7, ele vai estar 100%. Porém, entre a segunda camada e a sexta camada, ele vai subir gradativamente a velocidade. Então vocês viram que aqui vocês têm um controle maior de como que vai funcionar o fan. Se eu quisesse colocar aqui a partir da 20ª camada. Então vamos mandar ele fatiar de novo. E vamos baixar aqui, ó. Ó lá, mesmo esquema, ó. Primeira camada 0, segunda camada 0, terceira camada começa a mudar a velocidade para 10%, 20%, ó lá, 20%, ele vai mantendo, aqui já está em 30%, ó lá, ele vai alterando, ó, vai mudando as cores gradativamente, e ele só vai chegar em 100% a partir da 20ª, né? Então vamos contar, ó, camada 0, a primeira camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó, tô contando aqui embaixo, ó, 10, ó, tá vendo? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, ó a camada, já 100%. Então, através dessa configuração do view aqui embaixo, ó, você muda para fan speed, ele vai mostrar a velocidade do fan, em que camada ele vai começar a mudar. Você tem como saber, ó, que camada que ele vai mudar. Então isso daí é bem interessante para você ter um controle da peça e saber aonde que ele vai entrar, onde você precisa ali que seja uma velocidade maior de refrigeração. Então isso daí ajuda bastante na hora que você vai imprimir, até mesmo para deixar um acabamento melhor nas suas peças. Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui foi um vídeo para complementar o vídeo ali de materiais, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa aquele seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, galera. Valeu!